Bom dia a todos que nos vê pela internet e que nos veem aqui presencialmente. Nossa, é com muita alegria que aqui estamos, vindo em busca da paz e do amor de Jesus. Hoje o tema é baseado na lição 161 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, cujo título é Aproveitemos. A proposta da lição da manhã é que nós possamos ter o aproveitamento das circunstâncias da vida como uma proposta de evolução espiritual, que aproveitemos as circunstâncias da vida, saibamos aproveitar as circunstâncias da vida como proposta de evolução espiritual. Porém, como vamos aproveitar essas circunstâncias da vida que são tão impermanentes? Ora na alegria, ora na tristeza, altos e baixos. Como aproveitar cada segundo da nossa vivência aqui na Terra, que é um planeta de expiação e provas, e com certeza vamos ter altos e baixos, porque deles necessitamos. Como nos comportar diante da alegria, da tristeza, da doença, da saúde, de estar com um afeto ou viver uma vida de solidão. Tudo isso nos é proporcionado pela graça de Deus. Agora, como foi, que essa graça de Deus chegou até nós e que tenhamos consciência de tudo isso? Porque a maioria dos habitantes da Terra ainda vivem muito afastados da lei divina. Então, como nós estamos já aqui, nós já estamos procurando como enfrentar essas circunstâncias da vida sem nos abater tanto, ou um abatimento de momento, sem nos mergulhar no abismo. Mas, para isso, eu gostaria de apresentar algo assim bastante interessante, inusitado, que aconteceu conosco. Sexta-feira fomos dar um passeio pela cidade, nas proximidades da matriz de Santo André, com o meu neto de 4 anos. E aí ele porque queria entrar na matriz. Ok, entramos, e ele percorreu cada nicho da matriz. Aí, ao chegar a um nicho onde estava Jesus morto, que, para falar a verdade para vocês, não me causou boa impressão aquela imagem dele ali, deitado, morto, triste, Mas era uma imagem. E aí perguntamos a ele, quem é? Quem é, César? É o príncipe. Eu falei, nossa, ele está vendo ali o príncipe. E uma imagem que, para mim, não causou boa impressão. Porque e ele falou, o príncipe. E aí, no dia seguinte, ontem, sábado, no que eu abro o celular, vem um videozinho que narra um momento de Chico Xavier, em que Chico Xavier foi levado para o astral, para uma reunião com os espíritos superiores, onde os espíritos estavam explicando em linguagem telepática, esferas superiores, em linguagem telepática, o processo de purificação da Terra. Porque vocês já observaram que a Terra está passando por um processo de purificação. Está tudo de ponta cabeça, Então, está passando por um processo de purificação. E ele teve esse contato com os espíritos, e os espíritos explicaram para ele, telepaticamente, claro, nessa linguagem, como se processa esse fato essa fase de purificação da Terra. E aí, no final, os espíritos perguntaram, você tem alguma pergunta? Ele falou, escuta, o que é Jesus para vocês? Aí eles falaram, o
príncipe da terra. Eu falei, por isso que ele falou que ele é o príncipe. Ele é o príncipe da terra. E os espíritos ainda falaram para ele, existem muitos outros príncipes. Muitos outros príncipes. Cada planeta tem o seu príncipe, que nós, no Espiritismo, chamamos de governador. Ele que criou. Então, o menino, a criança, não sei se ele aprendeu na evangelização, com certeza, ou traz de si já, porque qualquer que seja a imagem, ele é o príncipe da Terra. E aí eu falei, com certeza, ele é o príncipe da Terra. Ele que veio nos trazer o caminho, a verdade e a vida, para que possamos chegar até o Pai. Então, é por esse caminho que muitas vezes nós não atenamos que devemos seguir, ainda que o nosso planeta esteja, dá licença, aparentemente de ponta cabeça, aparentemente, mas tudo está no planejamento, no processo, e o Cristo não está alheio a isso, certo? E tudo acontece porque não há efeito sem causa, há uma causa. Então, entendi, sim, ele é o príncipe, ele é o governador da terra, ele que nos traz o caminho, a verdade e a vida. E muitos de nós estamos procurando, né, não sei o que, não sei aonde, e deixamos de aproveitar as oportunidades que nos oferece. Temos que ter a consciência, e isso o Evangelho todo nos traz, e é ampliado pelo Espiritismo, que veio, né, em 1857, através do Livro dos Espíritos. Todo o roteiro é o mesmo roteiro do Evangelho do Cristo, só de maneira mais clara, mais ampliada para o nosso entendimento de hoje, para que entendamos melhor. Então, se nós temos um pouco, né, da consciência de como nos conduzir diante das circunstâncias da vida, nós vamos viver melhor. Porque existe uma passagem de Paulo que ele fala assim, sei viver na abundância e sei viver na penúria, e me contento com o que tenho. Quer dizer, essa abundância e essa penúria, né, não precisa ser de bens materiais, não. A abundância de afeto, penúria de afeto. Quantas vezes nós estamos na solidão e caímos numa depressão? Que isso? Confiemos em Deus. Temos que saber viver com o que temos. Que quando fechamos a porta e não existe ninguém, quem está conosco? Porque ninguém está abandonado. O nosso espírito protetor, que é muito conhecido entre os católicos como anjo guardião, é um fato. Conectemos a ele, a Deus, a espiritualidade que toma conta do nosso lar, ainda que seja composto só de um elemento, que estejamos juntos sempre. Então, estamos fisicamente sozinhos, mas espiritualmente nós temos os nossos amigos espirituais que nos apoiam, desde que estamos com a vontade conectados ao mundo espiritual. O que acontece hoje é essa completa desconexão com o mundo espiritual, achando que Cristo é um qualquer, essas coisas de espiritismo, que é isso. Vamos nos aprofundar, vamos viver isso. Essa é a lição que Emmanuel nos propõe para essa manhã de hoje. Aproveitemos, porque muitas vezes nós não nos atentamos pelo que temos, não aproveitamos o que temos e vivemos aflitos pelo que não temos. Atrás de não sei o que, aí perdemos tempo, e aí quando chega o aproveitamento já é tardio. Puxa,
lá no passado eu tinha isso, aquilo, e eu não aproveitei a oportunidade. Não aproveitei. Então, que nesta manhã, né, a partir do momento que saiamos daqui, vamos aproveitar as oportunidades que temos. A benesse da família, o convívio da família, ainda que o comportamento de um e outro esteja complicado, nós temos a consciência que onde houver desunião, nós temos que levar a união, como nos ensina o Cristo. A união, a paz, a tranquilidade. Por isso nós viemos aqui buscar a caridade do amor do Cristo. Será que nós estamos fazendo isso? A caridade do amor do Cristo? E o Emmanuel, ele se baseia num versículo que está no final do Evangelho de Lucas, já no capítulo 24, nos últimos versículos, quando Jesus Cristo aparece para eles, né, chama-se Aparição de Jesus na Galileia, depois da crucificação. Aparece para os discípulos, depois da crucificação, e fala a eles: e destas coisas sois vós testemunhas, porque Cristo veio e nos deixou o roteiro a seguir. Então, eles todos, os apóstolos, foram testemunhas. E nós, estudando o Evangelho, estudando o Espiritismo, somos beneficiários de todo esse conhecimento. É claro que nós, na nossa infantilidade, na nossa pequenez, nós conseguimos abarcar muito pouco, penetrar muito pouco dentro desse conhecimento. Mas o pouco que conseguimos, como na manhã de hoje, como aproveitar as bênçãos dos segundos, como fala Emmanuel, porque uma vez Emmanuel foi questionado. Nossa, Emmanuel, você é um espírito tão ocupado, e como que você sabe tanto do Evangelho? Aí ele disse: meu filho, eu aproveito as bênçãos dos segundos. Então, quando nós temos um tempo na nossa vida, corrida, material, tal, podemos ler um texto dignificante que evita de cairmos na obsessão. Joana sempre fala assim, que nós temos que ler textos edificantes, né, fazermos meditação, para que possamos nos alimentar o nosso espírito, certo? Então, ali, Cristo fala, e destas coisas o quê? De todo o Evangelho, vós sois testemunhas, vós sois beneficiários. Mas o que nós estamos fazendo delas? Então, nós ainda vivemos nesse planeta de expiação e provas, em caminho ao de regeneração. Em caminho ao de regeneração. E temos que entender que vivemos essa impermanência. Ora alegria, ora tristeza, ora saúde, ora doença, que é para que cresçamos espiritualmente. Então, a lição de hoje, não é para que aproveitemos as circunstâncias da vida como proposta de evolução espiritual. Então, Emmanuel, ele começa com esta frase: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Imagine, não é? Um espírito crístico. Ele aproveitava o mínimo para produzir o máximo, como Emmanuel vai exemplificar aqui, lembrando passagens do Evangelho, em que do mínimo ele fazia o máximo. Mas nós, na nossa ignorância, quando nós queremos ter o máximo, e nós vamos dar o quê? O mínimo. Só um exemplo, né, muito prático. Quando alguém vai arranjar um emprego, quer saber se tem o benefício disso, tem o benefício daquilo,
aquelas pessoas, eu não fui com a cara, eu vou desprezar, entende? E o nosso máximo? Então, do mínimo, nós temos que dar o nosso máximo. Né? Então, nós não aproveitamos a circunstância que nos é oferecida. Ficamos exigindo coisas. E não aproveitamos aquilo que nos é oferecido. E aí vai chegar um momento, certo, que a gente perde tudo. Tudo. Mas a misericórdia divina vai nos alcançar e vem nos trazer de volta. Então, procuremos fazer do mínimo o máximo, porque essas criaturas, certo, que têm casas de caridade, como a irmã Dulce, lá na Bahia, ela não tinha nada, mas do pouco que ela tinha, que era boa vontade, ela movimentou céus e terras para formar a obra que ela tem lá em Salvador, um hospital que atende aqueles que não têm condição de ter um plano de saúde ou atende mesmo na alimentação. Então, muitos que a gente vê pelo mundo, Madre Teresa de Calcutá, do mínimo eles faziam o máximo. Né? Por quê? Porque estão com Deus, porque estão conectados com a espiritualidade maior. E Jesus, um espírito crístico de milhões de anos, um gesto de Jesus agrega ali muita qualidade, muita. Então temos que prestar atenção em cada gesto do Cristo, em cada linha do Evangelho, o que está sendo transmitido para nós, para que possamos melhor viver nestas circunstâncias desse planeta. E aí ele diz, com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. E nós não penetramos nas lições do Evangelho, não é? Está aí o Evangelho segundo o Espiritismo, mais ampliado, mais esmiuçado, para que possamos entender melhor, para que possamos praticar em casa, estudar, fazer Evangelho, limpar a psicosfera da nossa casa, para que a harmonia reine e que tudo flua de acordo com o que necessitamos, porque nós temos que ver, se eu bato nessa porta e não dá certo, eu tenho que bater na outra, entende? Mas não se revoltar. Dizer, o que queres que eu faça, mestre? Então, não se revoltar com uma situação que muitas vezes a gente acha que não dá certo, mas está dando certo. Para que não vivamos aflitos, né? Procurando aquilo que não temos. Vamos aproveitar o que temos. O que temos, o que podemos fazer de bom. Então, com 3 anos de apostolado, ele deixou aí um legado de sabedoria para milênios que nós mal conseguimos abarcar. O príncipe da terra ficou numa região ali apagada por 30 anos, né? Se preparando para 3 anos de luzes. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Os seus apóstolos eram pessoas simples, mas que deram o coração para que as luzes se acendessem no mundo. Porque quando Jesus começou o seu apostolado, que chegou a Jerusalém, ele foi observado por um sacerdote ali de Jerusalém, Hanã, e falou, quem será aquele Galileu? O que será que ele veio fazer aqui? Aí ele questionou, esse relato está na Boa Nova, de Humberto de Campos, capítulo 3, quem quiser ler. Então, o que será que esse Galileu veio fazer aqui? Tanto que a palavra Galileu era pejorativa, era gente assim, de pouca renda, pobres, não eram considerados. E aí o sacerdote perguntou para ele, eu vim instalar aqui o reino de Deus. Como? Começou a fazer chacota. Como?
Né? Quais são os seus apoiadores? Como que eu, que sou sacerdote aqui, não estou sabendo disso? Né? Em que templo que você vai começar a pregar? Ele falou assim, não, os meus apoiadores, eles vêm de toda parte. Ah, já sabia, num templo feito de lama que vai ruir. Então Jesus, com a sua sabedoria, disse assim, não, eu vou erigir o meu templo no sentimento do ser humano. Ali que eu vou erigir o meu templo. E não quando eu gravar os meus ensinamentos no sentimento do ser humano, não há o que resista. Nem o mármore, que esfarela também, com o tempo. Aí não vai nunca mais ser destruídos. E com o cinzel da boa vontade. Então, esse era o material de Jesus, o sentimento humano, gravar as suas lições no sentimento humano, com a vontade de cada um. Aí estão os ensinamentos do Cristo no Evangelho. E quando a gente absorve, certo? Não há quem venha demolir essas ideias de dentro de nós, porque nós temos a certeza que é só por aí que chegamos ao Pai, não é? Que nos livramos dos preconceitos, das maldades, dos melindres. Imagine só, quando nós nos livrarmos, né, das mágoas, que a gente não tem mais ninguém para perdoar, fica levando o rancor dentro de si. Que leveza, que leveza. É esse propósito, não é? Então, vamos aproveitar o que temos da vida. É aquela família que temos, nós estamos conscientes dos ensinamentos de Jesus, nós que vamos ser o elemento que vai restabelecer a harmonia ali, não é? E o Emmanuel, ele elenca uma série de passagens do Evangelho em que uma atitude de Jesus vale para a eternidade, não é? Ele diz, com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida. Então, ele se refere aqui ao Sermão da Montanha, das boas aventuranças, onde ele elenca ali todas as virtudes que devemos cultivar em nós. E o próprio Gandhi, da Índia, disse que se tudo de Jesus fosse destruído e ficasse somente as boas aventuranças, o Sermão da Montanha, o mundo já teria por onde se conduzir. Esse Sermão da Montanha, que no Evangelho segundo o Espiritismo, esse roteiro, está no capítulo 17, Sede perfeitos, um roteiro para que sejamos perfeitos. Como podemos chegar à perfeição relativa? Porque absoluta, só o Pai. Então, ali, no homem de bem, no item o homem de bem, existem todo o roteiro de como chegarmos a sermos perfeitos. Claro que a gente está no primeiro degrau, mas a gente já sabe o caminho, né? Porque é muito difícil tirar os vícios de dentro de nós, esse instinto de animalidade, esse instinto de raiva, esse instinto de rancor, mas já sabemos o caminho. Vamos aproveitar cada instante da vida para isso, não é? E ali ele elenca a humildade, a resignação. Qualquer coisinha, nós reclamamos, perdemos a energia. Reclamando, quando devemos procurar a solução, elevar o pensamento ao alto e ir em frente. Não é ficar isolado orando. É orar, pedir ajuda e ação. Não é? A resignação, a mansuetude. E assim ele vai até chegar afinal, que é a caridade de Jesus, a caridade do amor. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, merecerão o reino de Deus. Por causa da justiça. Quantos que são perseguidos? Porque são justos de acordo com as leis do Cristo. Porque na terra é assim. Mas ai deles. E Jesus perdoou a todos eles que lutou
né, pelo perdão dos ímpios lá, mas não conseguiu. Mas ele não abandonou essas ovelhas. Elas reencarnaram, tiveram outras oportunidades. Então, ele converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Né, quando a viúva foi levar a sua ajuda ao templo, e colocou lá só 2 moedinhas, e todos os ricos colocaram lá do que sobrava. Então, o que vale mais é dar do que não tem, às vezes. Seria assim, o desapego. Tudo bem, ele está precisando, esse aqui vai fazer, é o que eu tenho, mas é o que eu vou dar. E aí isso vem aos cêntuplos de volta. Esse desapego. Já pensou? Ah, não, eu não vou dar porque eu só tenho isso. Aí eu não vou dar. Entende? O desapego, ele veio ensinar aí, com o óbolo da viúva, o desapego. Então, corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. É o que a nossa justiça está tentando fazer, regenerar o ímpio e não condená-lo para a eternidade. A regeneração. Já no Velho Testamento, né, Deus, através dos profetas da época, em Ezequiel, e até está no frontispício do livro O Céu e o Inferno, que é um dos livros organizados por Kardec, O Céu e o Inferno, está ali na primeira página, que diz assim: disse o Senhor Deus que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, a gente não quer aquele sentimento de vingança. A gente quer que ele se regenere. Essa é a justiça da terra, ainda muito mal empregada, né? Mas, certo, o propósito é esse, a regeneração dos maus. A regeneração. E ele vai em frente. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Então, nós não podemos condenar os ricos. Eles estão aí porque eles são necessários. E quando eles empregam a sua riqueza em benefício da humanidade, eles estão fazendo seu papel. E Jesus exemplificou tudo isso através da figura de Zaqueu, que era um cobrador de impostos e queria se regenerar, queria fazer o bem. Então, nós não podemos condenar os ricos. Os ricos, se eles bem souberem empregar a sua riqueza, eles são a alavanca do progresso da terra, fornecendo emprego para quantas famílias? E ele continua nas passagens, o Emmanuel, né, mostrando o que o príncipe veio fazer à terra. O que esse príncipe veio fazer à terra? Mostrar através de um exemplo, e ali está condensado não sei quantas qualidades para que nós desbravemos, né, e sigamos esse caminho. E ele diz, curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra, falando que não é só o corpo que tem que ser curado, principalmente o espírito. Por isso, né, o desenvolvimento das cirurgias espirituais. E outra, nós só curamos o nosso corpo se aprendemos a curar o nosso espírito, se temos bons pensamentos, não é? Estamos sempre conectados com o bem, sem aquele ranço de criticar um, criticar outro, sem aquele ranço, porque isso tudo volta para nós em forma de bactérias, de vírus, porque nós estamos com a nossa mente criando doentia
criando doença no nosso corpo físico. E ele veio mostrar, certo? Que não é só o corpo que tem que ser curado, é principalmente o espírito, porque o corpo é o reflexo do espírito. Se o corpo está doente, então o espírito também está, ou então está drenando, né, tudo que de mal que a gente construiu. Está drenando. Então, se alguém, por exemplo, né, é vítima de um câncer, não foi por acaso que aquilo surgiu ali. Nós criamos através da nossa mente. E se ele surgiu agora, está drenando para que o nosso espírito se limpe. Por isso, quando isso acontece na nossa vida, isso é uma circunstância. Isso é uma circunstância da qual temos que tirar aproveitamento. Que aproveitamento vou tirar? Como venho agindo até agora? Por que isso surgiu em mim? Eu acho que eu tenho que mudar de atitude. Como que eu vou viver daqui para frente? Então, não se pode perder a confiança. Se aquilo veio, é um sinal da minha cura para sempre, da minha cura espiritual. Então, vamos fazer o que a matéria oferece para minimizar as minhas dores? Claro, aí estão, né, os médicos da matéria, mas não podemos deixar de usar dos benefícios espirituais, os passes, as orações e, acima de tudo, com isso tudo, a mudança do nosso comportamento. Porque quando isso ocorre na nossa família, é um momento de reflexão. Por que caminhos estamos conduzindo a vida? Vai ter que mudar. Então, e aí ele diz, faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. Então, veja bem, o reino de Deus, tem gente que imagina o reino, um palácio, todo incrustado de pedras preciosas. O reino de Deus, o símbolo, é um grão de mostarda, porque aí é que está todo o potencial do ser. Todo, uma árvore que vai produzir frutos, alimentos, enfim. Então, dentro de uma semente, quantas árvores poderão surgir, quantos frutos poderão surgir, alimentando toda uma humanidade. E esse reino de Deus, semelhante a um grão de mostarda, então, e essa semente colocada na terra, ela se tornou tão gigantesca a ponto de atingir os anjos do céu. Quer dizer, o reino de Deus que está dentro de nós, quanto potencial pode surgir daí, se nós cultivarmos, se nós aproveitarmos, né, o que a gente precisa aqui na Terra, nos é oferecido. Aqui na Terra é um planeta ainda de expiação e provas. Então temos os altos e baixos, e assim vai, não é? E de tudo a gente tem que tirar proveito. E de uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. Porque o amor espiritual, o amor de Deus, ele vai procurar a ovelha perdida para que ela se recupere. Esse é o verdadeiro amor. Qual é o pai que não vai procurar o seu filho na Cracolândia, na cadeia? Existem filas de mães aí levando as coisas para os seus filhos. Então, se um pai, uma mãe da terra faz isso, o pai oferece, né, a misericórdia de reaver esse filho que se perdeu. Por isso que na parábola do filho pródigo, né? Então o pai recebe o filho com grande alegria, porque o filho estava perdido e se achou, voltou à casa do pai. Então, essa dracma perdida, que é o filho que estava perdido, o amor dos nossos entes queridos, o ente querido estava perdido e a gente quer de volta. Imagine o pai
Ele perdoa a todos e ele oferece a oportunidade, a dádiva da reencarnação que nós estamos vivendo nesse momento. Estamos reencarnados. Sabe lá por quê, né, que passamos por tantos baixos, mas estamos tendo as oportunidades de nos reerguer. Então, ele termina, fala, de tudo isso somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. O Evangelho nos oferece isso, esse legado, né, que existe entre nós há milênios, mais de 2 milênios, e nós ainda não conseguimos abarcar. Mas se estamos aqui, nós estamos à procura do caminho, estamos à procura da paz. E a Joana de Ângeles, no capítulo 17 do livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, Mundo Regenerado, ela fala exatamente sobre isso, que o Espiritismo, atualizando o pensamento e a conduta de Jesus, quer dizer, colocando de uma maneira mais acessível para nós o pensamento de Jesus, é o teu anjo libertador. Então, através dos ensinamentos do Evangelho do Cristo, ampliados pelas explicações do Espiritismo, esse é o nosso anjo libertador. Porque quem tem essa consciência, não é? Não se perde, não perde a encarnação, não vive aflito por aquilo que não tem. Aproveita aquilo que tem. Isso é muito importante. Então, aproveitamento daquilo que tem. Cheguemos em casa e que façamos uma reflexão. O que nós temos hoje? Do pouco vamos fazer o muito, o máximo. E não nos perdermos em reclamações, gastando a nossa energia à toa, para nada. Né? Ensinando-te como comportar-te e nutrir-te, comportar-te e nutrir-te, que é o alimento da alma. Nutrir-te de alegria de viver, mesmo quando há tempestades pelo caminho. Mesmo quando há tempestade pelo caminho. Então, que não nos deixemos afetar pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Certo? Vamos nos nutrir desse amor do Cristo, dessa caridade do amor do Cristo. Vamos nos nutrir, porque estamos a caminho e nada vai nos tirar a nossa alegria de viver. Não pode tirar a nossa alegria, porque sabemos o caminho, a libertação, a evolução. Então, que Jesus nos abençoe nessa caminhada de altos e baixos, que temos que entender que o planeta ainda está assim, não é? Mas que possamos fazer o nosso melhor em cada segundo. Vamos aproveitar os segundos. Não nos deixemos abater pelo que acontece ao redor do mundo. Vamos orar por esses anjos caídos, orar por eles, porque eles vão ter a dádiva da reencarnação e vão chegar também à perfeição. E assim seja. Vamos à prece? Não, você quer fazer? Não, não quero, não. Se tocar, toca aí. Então, eu gostaria de ler com muito sentimento a prece, a oração de São Francisco de Assis, porque ali está condensado todo o ensinamento de Jesus e o caminho pelo qual temos que percorrer para nos nutrirmos dessa alegria de viver em Cristo. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio,
que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a alegria. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.